Livros de Sangue, volume 1. Por padrão, agora nessas novas edições da Dark Side Books, temos os livros nesse formato, com capa dura, com uma arte bacana, uma arte infernal, e aqui seguindo padrões, né? Então, praticamente todos os livros são parecidos na questão do trabalho gráfico. Eu vou falar especialmente do conteúdo. E o que dizer que este aqui é um grande clássico da literatura do horror moderno. Eu conheci Clive Barker pelo filme Hellraiser. Bom, eu já conheci o nome dele, né? É um nome bastante conhecido na literatura do horror, mas com Hellraiser, sendo ele o diretor do filme, da obra dele, eu resolvi ir atrás. Eu li boa parte dos livros de sangue por maneiras alternativas, né? Porque estavam esgotadas aqui no Brasil. Felizmente estão sendo relançadas nessa coleção maravilhosa. Ali você vê a capacidade do Clive Barker de fazer um horror muito imaginativo, muito original. Qualquer tentativa de fazer algo parecido com o que Clive Barker faz, muitas vezes é difícil, porque ele tem um domínio muito grande da sua escrita, do seu estilo, do seu formato. Ele lançou entre 1984 e 85 essa coleção de 6 livros, né, coletâneas de contos, chegando quase a noveletas, né, que são acima dos contos e abaixo de novelas em tamanho de número de palavras e etc. São termos aqui que são utilizados, mas isso não é importante, vamos chamar de contos. São 30 contos, e neste volume 1 temos aqui o que eu chamaria dos principais contos dele, dessa coletânea. 6 grandes obras-primas, cada um, né, nas suas proporções, os seus níveis. Eu diria que muito assim do que o Clive Barker é bom está nesses primeiros contos aqui. Claro que ele já escreveu assim coisas incríveis depois, mas isso aqui é uma porta de entrada que diz muito: este é o Clive Barker. Clive Barker é conhecido pelo estilo poético, seus textos são bem poéticos. Eu já mencionei isso no outro vídeo de Weevil World, né, do Trama da Maldade. Ele tem uma capacidade de tornar o que é horrível em bonito, em belo. Ele mistura isso, o belo com o feio, o sagrado com o profano. Ele não diferencia uma coisa da outra, o que faz as suas obras serem um tanto humanas, claro que com os exageros típicos do horror, né, levando as coisas muito além dos limites. Ele não faz isso de uma maneira que seja só o grotesco pelo grotesco. Não, ele realmente trabalha no formato das suas histórias com um cuidado, algo que torna as histórias apaixonantes mesmo sendo grotescas pra caramba. Esse livro aqui, eu gosto muito de reler ele de tempos em tempos. Aqui nessa edição é a segunda vez que eu estou lendo, mas eu já me peguei relendo os contos separadamente, vez ou outra, porque são realmente excelentes. O Barker usa muito do body horror, né, que é o horror corporal, e por isso que até esses livros sendo chamados de livros de sangue tem um significado por trás disso. São histórias que levam e elevam o horror físico a outros níveis. É uma coisa que é muito utilizada pelo David Cronenberg, só que com demônios e outras coisas. Tem muito de misticismo, tem muito de fantasia. E ele pode ser tanto aterrorizante como engraçado, como a gente vai ver aqui em um dos contos. Tem uma frase que é muito conhecida, que faz toda uma ligação de por que tem esse título de livro de sangue. Todos somos livros de sangue, sempre que abertos, vermelhos. E isso aqui dá abertura para o que a gente tem de mais humano, pelo que a gente tem de mais
inumano escondido dentro de nós. Vou passar por cima de um por um dos contos aqui, para vocês terem uma noção. Em O Livro de Sangue nós temos aqui uma síntese do que esperar dos demais contos. Este conto aqui é o que dá início à leitura dos demais, pois conta a história de uma pesquisadora do paranormal que vai numa casa. Ela leva uma equipe, leva um jovem rapaz que se diz ser um médium que entra em contato com os mortos, mas ele é um charlatão e isso traz consequências terríveis. Eu acho que é um dos inícios mais icônicos. Os mortos têm estradas. Elas correm, filas diretas de trens fantasmas, de carruagem de sonhos, cruzando a devastação por trás de nossas vidas, portando o infindável tráfego das almas que partiram. Sua batida e pulsão podem ser ouvidas nos lugares fraturados do mundo, por entre fendas abertas por atos de crueldade, violência e depravação. Sua carga, os mortos errantes, pode ser avistada quando o coração está prestes a estourar e visões que deveriam ficar ocultas vêm claramente à tona. Há placas nessas estradas, e pontes e acostamentos, há pedágios e intersecções. É nessas intersecções onde multidões de mortos caminham e se misturam que essa estrada proibida tem mais chances de vazar até nosso mundo. O tráfego é intenso nos cruzamentos e as vozes dos mortos ficam estridentes ao máximo. Aqui as barreiras que separam uma realidade da outra se afinam com a passagem de incontáveis pés. Uma história que tem algo que parece comum, como uma história qualquer de fantasmas, mas aqui já dá uma demonstração do horror corporal de Clive Barker. Quando você conhecer O Livro de Sangue, você vai ver que ele não é um escritor qualquer. O Trem de Carnes da Meia-Noite. Esse daqui é considerado um dos grandes clássicos de Clive Barker. Conta a história de Leo Kaufman, um cara que era apaixonado por Nova York antes de se mudar para lá, mas a cidade perde seu encanto porque há um assassino abaixo da cidade, nos metrôs, um açougueiro, um carniceiro que deixa as suas vítimas penduradas em ganchos nos vagões dos metrôs, nos últimos trens, que é um cara um tanto fanático por seu trabalho também, e o caminho dos dois vão se cruzar. Aqui você consegue sentir o cheiro do sangue da carne conforme lê, porque a coisa é bem pesada. Mas é um conto que é muito bem escrito. E aqui você vê outra característica do Clive Barker, que é fazer alternância de pontos de vista. Enquanto boa parte dos escritores costumam ocultar a visão do que é feito pelo ponto de vista dos vilões ou de personagens secundários, o Clive Barker costuma mostrar cada ponto de vista. Então, para o leitor, muitos momentos não são uma surpresa. A questão é como é que essas narrativas irão convergir, em qual momento esses personagens vão acabar se esbarrando de alguma forma ou outra. E ele faz isso em muitas das suas histórias, contando pedaços de narrativas, tanto para o protagonista da história quanto para o vilão. Isso é muito bom. A introdução também é bem icônica. Leo Kaufman não era mais um novato na cidade, o Palácio das Delícias, como ele sempre chamara nos dias de inocência. Mas isso quando morava em Atlanta, e Nova York era uma espécie de terra prometida, onde toda e qualquer coisa era possível. Agora Kaufman vivia há 3 meses e meio na cidade de seus sonhos, e o Palácio das Delícias lhe parecia bem menos delicioso. Será mesmo que só fazia uma estação desde que saiu do terminal rodoviário Port Authority e olhou para a Rua 42 na direção do cruzamento com a Broadway? Pouquíssimo tempo para perder tantas ilusões valiosas. Agora sentia vergonha só de pensar em sua ingenuidade. Estremecia ao se lembrar de como parou e anunciou em voz alta: Nova York, eu te amo. Amor? Jamais. Era no máximo uma apaixonite. E agora, depois de apenas 3 meses vivendo com esse objeto de adoração, passando dias e noites em sua presença, ela perdera a aura de perfeição. Nova York era apenas uma cidade. É um conto incrível, mas é um conto pesado que vai com 2 pés no peito. Esteja avisado. Mas no terceiro conto ele vem com Catherine e Jack, que é uma comédia de humor, assim bem dark mesmo, que conta a história
do demônio de baixa categoria, Yathryn, né? Um dos demônios menos importantes do inferno, que tem que infernizar a vida de Jack Pollo. O problema é que ele não consegue de jeito nenhum, porque Jack Pollo parece resignado a todas as coisas ruins que acontecem na vida dele. E aqui dá pra dar umas boas risadas, porque mesmo tendo o aspecto grotesco, ele é utilizado muito para o humor. Uma das histórias assim mais criativas que eu já li em termos de comédia de humor dark. Agora também vamos de novo para algo grotesco. O Blues do Sangue de Porco, que é um dos meus contos favoritos. Conta a história de Redman, que é um ex-policial que vai trabalhar num reformatório de jovens delinquentes, de adolescentes, que parecem ter um segredo em comum envolvendo uma fazenda escondida nos terrenos do local. Um deles que fugiu e uma grande porca que está nos estábulos. Eu acho que é uma história que deve ter sido referenciada em outras coisas que vieram depois. Eu posso imaginar o clipe de Sweet Dreams na versão do Marilyn Manson. Consigo imaginar algumas outras histórias envolvendo porcos. É uma história assim bem grotesca. Você fica boquiaberto pensando como é que alguém tem coragem de escrever um negócio desse. E isso é ótimo. Isso é ótimo. É uma das histórias que melhor sintetizam o que é Clive Barker. Sexo, Morte e Estrelas já parte para o território mais tradicional de histórias de fantasmas, ou não. Nunca fica muito definido o que eles são. É uma história muito mais clássica nesse sentido. E é uma boa história também, eu gosto bastante. Sobre uma companhia de teatro que vai se desmanchar em breve. O teatro vai se encerrar de alguma maneira. Isso não é deixado claro até o fim do conto. E o protagonista, Terry, que é um diretor de teatro que tenta parecer um diretor de teatro sério, mas ele tem um caso com a atriz principal, que não é muito boa, que veio das telenovelas. E de repente tudo muda quando um senhor aparece. E esse senhor, Litchfield, que tem uma grande ligação com esse teatro lá no passado, ele resolve fazer mudanças de elenco, mudanças na peça. Ele fascina todo mundo da companhia e parece ter algo de muito estranho nesse homem. Seria ele humano ou não? É uma história mais difícil de dizer do que se trata, porque é uma narrativa mais longa, leva mais tempo para desenvolver a ideia, mas basicamente esse homem Litchfield parece ser alguém que não faz parte deste mundo. Ele age como uma pessoa de tempos antigos e parece usar uma máscara no rosto, uma imitação da vida. Assim como fazem imitações os atores ao imitar a vida em suas atuações nas peças de teatro, nas montanhas das cidades. É uma das histórias mais grotescas ainda do Clive Barker. Muitos consideram esse o seu conto favorito desse primeiro volume. Também é um dos meus contos favoritos. Conta a história de Mick e Jude, dois amantes que estão viajando por cidades da Iugoslávia e eles acabam parando no caminho de uma disputa ritualística entre duas cidades. Uma disputa muito antiga, em que dois gigantes feitos de corpos humanos, feitos pelas pessoas da cidade, amarrados, pendurados, dá muito errado. É um conto bem grotesco, mas também bem poético, ao estilo de Clive Barker. E é isso, pessoal. Livros de Sangue, volume 1. É uma experiência assim que não é para as pessoas de coração fraco. Então vai de sua conta e risco. Para mim é um livro assim fundamental, essencial para os fãs de horror. Eu diria, né, que todos os volumes são essenciais. Mas é isso aí, pessoal. Se você chegou até aqui, curta esse vídeo, comente, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Por favor, dê engajamento. Se você está chegando aqui pela primeira vez no canal, considere se inscrever e ativar o sininho para notificações de novos vídeos. E até a próxima, pessoal.
Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Falou, falou.